que ao invés de ficar cortando demanda o tempo inteiro, a gente pode... Então ele vem mostrando isso, o que fazer para me tornar uma pessoa melhor assim. Agora aconteceu uma coisa muito curiosa. Você vê que interessante, né? Os Exus, às vezes, na boca ou no conhecimento raso das pessoas, tratam de questões que envolvem a escuridão, um aspecto sombrio, né? É guerra o tempo todo. Mas não que o amor não seja uma arma. É porque a guerra não está no Exu, a guerra está no médium. A guerra está no médium, porque se eu tiver o tempo inteiro preocupado com demanda, então eu vou chamar ele para cortar demanda o tempo inteiro. Mas foi ele que me ensinou que ao invés de ficar cortando demanda o tempo inteiro, a gente pode subir a nossa vibração para um degrau acima, então a gente não precisa mais ficar cortando demanda. E no momento que eu não estou mais aqui para cortar demanda o tempo inteiro, o que é que junto dele eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Então ele vem mostrando isso, o que fazer para me tornar uma pessoa melhor assim. E quando tem demanda, elas são cortadas com uma simplicidade muito grande por eu não estar envolvido na guerra, por eu não estar envolvido na discussão. Eu não estou incomodado com o que o vizinho fala, com o que a outra pessoa fala. Eu já não preciso mais agradar todo mundo e eu não preciso provar para ninguém que eu sou uma pessoa boa. Eu já sei. Então eu me autovalido quem eu sou quando há uma despreocupação de provar alguma coisa para alguém, então a vida ela fica muito mais leve. E eu acho que isso também tem a ver com a maturidade que a gente vai alcançando na vida, né? Maravilhoso. Meu irmão, quando que vira a chave? Então a gente está falando de um processo de amadurecimento teu, mas quando vira essa chave do qual você passa a sentir essa espiritualidade da forma que você sente hoje, quando você tem esse momento que falou, algo mudou? Na pandemia. Quando chegou a pandemia, o Colégio Umbanda Sagrada tinha 600 metros quadrados, o Colégio Pena Branca. Na última gira eu tinha atendido 600 consulentes e a minha vida era ir todos os dias para o terreiro. Todos os dias para o colégio dar aula, de segunda a segunda-feira, todo dia eu estava lá. Quando chegou a pandemia, então fechou aquela estrutura do colégio, fechou aquela estrutura do terreiro e a gente não podia sair de casa. Agora aconteceu uma coisa muito curiosa, que eu sempre fiz questão de morar perto do meu trabalho ou do meu colégio para não ficar muitas horas no trânsito, que era o que eu vi o meu pai fazer a vida inteira, ficar 1, 2 horas no trânsito todo dia, e eu também em alguns momentos da vida. Então, quando veio a pandemia, o Colégio Umbanda Sagrada Pena Branca estava no Ipiranga, e eu estava morando no Ipiranga para morar perto, e eu não gosto de morar no Ipiranga. Eu não gostava de morar no Ipiranga, mas eu morava lá porque era um bom lugar, estava perto do metrô e tudo isso, e as coisas funcionavam. Então a primeira coisa que eu fiz na pandemia foi me mudar. O colégio estava fechado e aí eu me mudei 5 vezes durante a pandemia e eu senti uma liberdade geográfica. Eu senti a liberdade de poder fazer o que eu tenho que fazer de qualquer lugar, assim, de uma maneira online e tudo mais. Foi uma liberdade muito grande. Quando não podia mais sair de casa de ir para lugar nenhum, a gente não sabia se aquilo ia durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, ou a vida inteira na Terra. Sabíamos. Um desespero. Então, para eu manter o meu equilíbrio mental, o sultão falou, vou incorporar todo dia. Então, na pandemia, eu comecei a criar um relacionamento com a minha espiritualidade que não existia. E não existe dentro do modelo de Umbanda que você vai para o terreiro e volta para casa. E aí eu desenvolvi uma espiritualidade. Eu não estava vivendo ali a religião. Eu estava vivendo a minha espiritualidade todos os dias na pandemia em casa. E isso me colocou num olhar privilegiado com relação à minha própria espiritualidade e a mensagem que eu tenho para dar para o mundo. Porque eu tinha uma mensagem sobre a religião, e a mensagem sobre religião é para os religiosos, e os religiosos eles querem ser respeitados, eles querem lugar de poder na sociedade, querem sentar na primeira cadeira, então eu também, né, a Umbanda precisa disso. E aí quando eu entendo que existem muitas religiões, mas só uma espiritualidade, quando eu entendo que o caboclo ele incorpora na Umbanda, mas o caboclo também incorpora no Candomblé, no Babassuê, na Encantaria, na Jurema, o caboclo não é umbandista. Ele não pertence a... Ele não pertence à religião, mas ele é a própria espiritualidade. Então o caboclo ele não é umbandista, mas ele é a própria Umbanda, enquanto uma espiritualidade Umbanda, entendendo que essa espiritualidade se adapta a todas as outras religiões, se manifesta nas outras. Quando eu passo a me identificar mais com a espiritualidade do que com a religião, então eu passo a me identificar, eu também sou Umbanda.
e não apenas um bandista. Eu também sou essa espiritualidade que se manifesta e que é maior do que o segmento, né? Porque a espiritualidade ela está para a vida. Quando eu tenho uma mensagem, que é uma mensagem da religião, ela pode ser doutrinária, de como que aquela religião vê o mundo. Quando eu tenho uma mensagem da espiritualidade, a minha mensagem é para a humanidade. E ela se torna naturalmente universalista por respeitar todos os credos e todas as religiões. Então eu entendi que a mensagem maior da espiritualidade, ela é uma mensagem que transcende todos esses nossos apegos, as nossas amarras.